Olá, galera do Recicla Essa Mente. Bora falar de outro assunto cheio de entendimentos contraditórios? Quando a gente fala de carros elétricos, a primeira imagem que vem à mente é: eles são verdes, limpos, salvadores do planeta. Mas será que é bem assim? Hoje vou te mostrar os bastidores dos carros elétricos. Desde a produção de bateria, o uso de energia, até o descarte. Prepare-se porque esse vídeo pode mudar totalmente a forma como você enxerga essa solução verde. Bora reciclar essa mente comigo? Estamos vivendo o boom dos elétricos. O crescimento global em 2023 já representa mais de 14% das vendas desses carros no mundo. A Tesla e outras montadoras vendem a imagem de futuro limpo. O discurso comum, né? Reduzem a emissão de CO2 no uso, não usam combustíveis fósseis diretamente, representam tecnologias do futuro. Mas tem um ponto cego. Ninguém fala do que está por trás. A mineração das baterias, a matriz energética de cada país e o descarte. Ou seja, o carro elétrico não é um passe livre para salvar o planeta. O lado positivo dos carros elétricos: redução de emissões durante o uso, menor poluição do ar nas cidades, melhora a saúde respiratória, menos ruídos, menos poluição sonora. Se recarregado com energia renovável, a pegada de carbono cai bastante. Ou seja, sim, eles têm pontos que parecem bons, mas não é uma conta simples. Vamos ver o outro lado da moeda. E o impacto na produção de baterias? Lítio, cobalto, níquel são minerais mais usados nas baterias de íons de lítio, essenciais para os carros elétricos. A mineração desses recursos acontece em regiões como Chile, Bolívia e Argentina, onde acontece a extração de lítio em salares, nos desertos de sal. No Congo, o maior produtor de cobalto do mundo, e a Indonésia e as Filipinas, com grandes minas de níquel. Existem impactos ambientais e sociais com isso: desmatamento para abrir minas em áreas naturais, o uso intensivo de água. Só no salar da Atacama, no Chile, são necessários cerca de 2 milhões de litros de água para extrair 1 tonelada de lítio, reduzindo a disponibilidade hídrica para as comunidades. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Gerando assim locais e ecossistemas frágeis. Enfim, a poluição do solo e da água devido ao descarte de resíduos tóxicos, a exploração social. No Congo, há denúncias de trabalho infantil e condições de trabalho degradantes na extração desse cobalto. Estimativas da Agência Internacional de Energia dizem que a produção de um carro elétrico pode emitir a 70% mais carbono, CO2, do que a fabricação de um carro a combustão devido ao processo de produção das baterias, antes mesmo de um veículo rodar 1 quilômetro. Ou seja, o impacto inicial é alto. Vamos minerar o mundo inteiro para descobrir que fizemos uma péssima escolha mais uma vez. A matriz energética também importa. O impacto de um carro elétrico depende diretamente de onde e como ele é carregado. Em países cuja energia é limpa, como no Brasil, com suas hidrelétricas, e na Noruega, com combinação de hidrelétrica e energia eólica, é possível reduzir as emissões de forma significativa na emissão dele durante o uso, né? Vamos esquecer lá da fabricação que a gente já falou. No entanto, é importante lembrar que temos uma matriz energética limitada. Um dos grandes desafios globais é a dificuldade de armazenar energia. Isso levanta a questão: como conseguiríamos produzir energia suficiente para atender a demanda crescente de uma população que cresce, incluindo a sustentação de carros elétricos, sem a sobrecarga da rede e sem provocar apagões? Em países cuja matriz ainda é dependente de carvão e petróleo, como a China, a Índia e a Polônia, o carro elétrico é só a troca de um escapamento pela chaminé da usina. Estudos mostram que em países de matriz suja, a pegada de carbono de um carro elétrico pode ser igual ou até maior que a de um carro híbrido ou a combustão. Ou seja, é melhor continuarmos com o nosso carro a combustão a vida inteira, que vamos evitar um problema muito maior no futuro. Refletindo, gente, não basta trocar o carro, é preciso descarbonizar a matriz energética e ter a capacidade de produzir mais e mais energia, e de preferência limpa. E quanto à bateria, quando ela acaba? A vida útil média de uma bateria de íons de lítio é de 8 a 12 anos. Depois disso, ela perde eficiência para veículos
mas ainda pode ser usado em outras aplicações. Armazenamento de energias em casa e indústrias, por exemplo. O problema é, o descarte inadequado pode liberar metais pesados tóxicos, níquel, cobalto, manganês, no solo e na água, além do risco de incêndios, explosões. Hoje a reciclagem de baterias ainda é limitada e cara, menos de 5% das baterias de lítio são recicladas globalmente. Existem sim iniciativas positivas, né? Empresas na Europa e nos Estados Unidos desenvolvendo tecnologias de reciclagem avançada, capazes de recuperar até 95% desses metais. Mas precisamos fazer isso e estender para o mundo. E os modelos de economia circular, onde fabricantes se responsabilizam por recolher e reaproveitar as baterias antigas, também pode ser útil. O desafio é transformar isso em uma escala global, como eu falei antes, e antes que uma montanha de resíduos tóxicos formem-se nas próximas décadas. Então nós temos a ilusão do carro verde. Mesmo sendo elétrico, os carros não resolvem problemas estruturais. O trânsito e o congestionamento. Um carro elétrico parado no engarrafamento continua sendo um carro barato. No espaço urbano, cidades continuam sacrificando áreas verdes e sociais para dar lugar a carros, estacionamentos e viadutos. E a cultura de consumo, né? Trocar bilhões de carros a combustão por milhões de carros elétricos ainda mantém um modelo de consumo exagerado. A verdadeira solução envolve transporte público de qualidade, bicicletas, caminhadas, ciclovias seguras, carros compartilhados ao invés de cada pessoa ter o seu. O carro elétrico não é a solução, pelo menos não para nós e para o mundo. Talvez seja mais benéfico para alguns mineradores e fabricantes que querem nos convencer disso. Para criar cidades mais sustentáveis, nós precisamos repensar a mobilidade de maneira mais abrangente. Então, pessoal, deu para ver que o carro elétrico tem alguns benefícios aparentes, mas também carrega um custo ambiental e social que muita gente não vê. Ou seja, verde ele não é. A questão principal não é apenas substituir a gasolina por bateria ineficiente, que possa agravar ainda mais a crise energética mundial, mas sim transformar a lógica por trás da nossa mobilidade e do nosso consumo. Porque, no fundo, o problema não é só o combustível. É um modelo de sociedade que acredita que cada pessoa precisa ter um carro novo na garagem para ser feliz. É o trânsito que rouba horas da nossa vida. É a cidade que se transforma para caber carros e não pessoas. O desafio real é pensar em como queremos viver nos próximos anos. Queremos cidades engarrafadas, silenciosas, mas ainda sufocantes? Só que com carros elétricos? Ou queremos espaços onde as pessoas se movem com mais liberdade, transporte público eficiente, bicicletas e um consumo mais inteligente? A tecnologia é importante, mas não resolve sozinha. Resolve a mudança de mentalidade. E é por isso que eu sempre digo, reciclar a mente vem antes de reciclar a tecnologia. Agora me conta, você trocaria seu carro atual por um elétrico ou acha que o futuro da mobilidade está em um caminho mais coletivo e consciente? Deixe sua reflexão nos comentários, porque esse debate é sobre o nosso futuro. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram, @reciclasamente, para a gente continuar esse assunto e juntos, nessa jornada de consciência e transformação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.